Olá pessoal, segunda-feira, 7 de outubro, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das principais notícias e os destaques do dia. Estamos ao vivo também pelo YouTube e Facebook, no canal da Rede TVT. Mande perguntas, comentários, dê like no nosso vídeo e compartilhe também. No WhatsApp, o nosso número é o 11 997 98 4042. Participe. Vamos às notícias? O Papa Francisco advertiu hoje que as ideologias são uma arma perigosa e disse que a sociedade moderna não deve tentar impor suas regras aos povos indígenas, mas sim respeitar sua cultura e permitir que eles planejem seu próprio futuro. Foi durante o Sínodo da Amazônia, que começou ontem. Até o dia 27, bispos de todo o mundo vão discutir e propor soluções para a Amazônia do ponto de vista pastoral e do meio ambiente. Além de religiosos dos 7 países que têm área de floresta amazônica, participam também estudiosos. Na pauta do meio ambiente, o Sínodo vai tratar de populações indígenas e ribeirinhas, desmatamento, exploração de recursos naturais, narcotráfico e aquecimento global. Na pauta religiosa, o Sínodo vai discutir a possibilidade de mulheres e homens casados representarem a Igreja na Amazônia. O Partido Socialista venceu as eleições gerais em Portugal. O partido conseguiu aumentar a sua bancada ao eleger 106 dos 230 deputados. O primeiro-ministro António Costa já está se mobilizando para fazer aliança com outros partidos de esquerda e assim ter a maioria do parlamento. A gente ainda volta a falar sobre a eleição em Portugal no programa de hoje. Bate-boca no Alvorada. Sábado pela manhã, Jair Bolsonaro foi de moto até o portão do Palácio cumprimentar apoiadores. Perguntado por um ciclista sobre o paradeiro de Queiroz, o presidente da República mandou essa: "Tá com sua mãe", e arrancou para dentro do palácio. Um apoiador tomou as dores do presidente e foi tirar satisfação com o ciclista. Vamos ver. E o Queiroz? O Queiroz tá na sua cara! Bolsonaro! 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 Eu vou chegar lá pra falar pro camarada: fulano, cadê o Queiroz? Cadê não sei o quê? Você é muito bobo. Tá muito bobo você, cara. Vai à luta que eu tenho um filho de 30 anos que se te pega. O meu filho se te pega, te corta em 5. Ah, essa tá me ameaçando? Não, só tô dizendo que meu filho faz isso. Eu tenho 70, não posso. Ah, então mas você tá ele falando pode. que seu filho tá me ameaçando, é isso? Não, você é muito imbecil, cara. Fica botando coisa na minha boca. Você... Cara, vai descansar, sabadão, vai ficar de boa. Não sou daqui não, cara. Sou de um lugar que deve ser até mais civilizado. Porque não tem pessoas igual a você. Ah, tá. Bora. Falou, passar bem. Quem comenta as notícias hoje com a gente é Sinara Menezes, do blog Socialista Morena. Oi, Sinara, tudo bom? Oi, Thalita, você tá boa, querida? Bem... Muito calor aqui. E aí? Aqui não tá calor, não. Aqui esfriou. Deixa eu te falar, é engraçado que no vídeo o senhorzinho, ele terceiriza a violência. Fala assim: olha, se meu filho te pega, você vai te cortar em 5. É absurdo. Não, e ele diz que o cara que tem baixo nível, ele ameaça o cara e diz que o cara que tem baixo nível, né, Thalita? Aí fica difícil, né? Eu tô preocupada, porque agora parece que tudo é palavrão, né, amiga? Porque parece que desde que xingaram a Dilma no estádio, que mandaram a Dilma para aquele lugar, o nível do debate no Brasil tá ladeira abaixo, né? O presidente manda dizer que qualquer pergunta que fizerem para ele, agora ele diz que tá com a sua mãe, ao mesmo tempo que do nosso campo, no show do Rock in Rio, também mandam ele tomar naquele lugar. Tá horrível. Tá horrível, né? Eu falei hoje no Twitter, eu preferia que as pessoas começassem a gritar Lula livre. Por que não gritam Lula livre? Pode gritar esse palavrão, mas não pode gritar Lula livre? O que é isso? Não consigo entender, sabe? O palavrão é o grande hino de protesto agora desses últimos tempos, né? É uma coisa inútil, né? O que vai levar? Pra onde é que a gente vai desse jeito? Lugar nenhum. A gente vai pra lugar nenhum.
Jair Bolsonaro também, nesse final de semana, ele voltou a negar ter qualquer ligação com as suspeitas das candidaturas laranjas, né? Isso porque a Folha de São Paulo, inclusive criticou a Folha de São Paulo, porque trouxe no final de semana o depoimento, na verdade, uma denúncia de um homem de confiança do ministro do Turismo, que teria citado em depoimento à Polícia Federal que as campanhas tanto do ministro do Turismo quanto de Jair Bolsonaro foram destino de verba que deveria bancar as chapas das mulheres do PSL. E daí Jair Bolsonaro falou que uma tremenda mentira, que a Folha de São Paulo está no esgoto do jornalismo. Ele agora vai atacar o tempo inteiro, né? Quem colocar qualquer coisa contra ele vai atacar. Agora, nesse caso, Thalita, o que impressiona é o ministro da Justiça, sem nem fazer investigação nenhuma, dizer que a campanha saiu barata. Como é que ele sabe? Ele fazia parte da campanha? Ele fazia parte da campanha do Bolsonaro ao mesmo tempo que ele condenava o Lula? Né? Porque até onde se sabe, a investigação está sob sigilo. Como é que ele já julga, sem ser juiz, ele julga dizendo que a campanha foi barata? Eu acho que a grande pergunta que as pessoas têm que se fazer é essa. Como é que o Moro sabe que a campanha foi barata? Ele é o tesoureiro da campanha do Bolsonaro e está se comportando como se fosse tesoureiro da campanha? Sim, um chefe da Polícia Federal que vai mandar investigar isso de fato, né? Sim. A gente tem que fazer esse questionamento porque... Não sei. Não, ele já disse que foi barata. Ele já disse. Quer dizer, não tem investigação, não tem nada. O Moro já disse que foi barata. Pelo visto, ele tinha informação de dentro da campanha. Então, nós temos liberdade agora para pensar que desde a época que estava condenando o Lula, o Moro fazia parte do comitê de campanha do Bolsonaro e tinha acesso, inclusive, a quanto dinheiro estava entrando. Afinal, ele está dizendo que foi barata. Sim. Boa informação essa. Agora, outro dado curioso de hoje, uma informação curiosa de hoje, o Globo traz na coluna da Bela Megali a notícia de que Lula negou entrevista ao cineasta José Padilha por conta, enfim, Padilha fez aquela série O Mecanismo, que falava sobre a Lava Jato, e daí com uma visão bastante distorcida sobre os papéis ali. O Padilha voltou atrás, falou que não, se arrepende de ter feito aquilo, de ter vangloriado o Sérgio Moro, a figura de Sérgio Moro. Hoje ele já se arrepende e daí pediu essa entrevista com Lula, porque parece que ele vai fazer agora um documentário sobre a Lava Jato e teve a entrevista negada pelo próprio Lula. Se o Padilha, no Mecanismo, colocou frases na boca do Lula que ele não disse, como é que o Lula ia confiar que ele ia fazer uma entrevista honesta, né? O cara é desonesto. Ele criou uma versão alternativa sobre a Lava Jato. Depois ele se arrependeu do apoio ao Moro, mas não se arrependeu da crítica ao Lula. Tanto é que na entrevista que ele dá na BBC, dizendo que ele se arrepende do julgamento que ele teve sobre o Moro, ele diz que Lula é um picareta. E que Lula roubou. Então, Lula foi bem negada a entrevista. É uma pena, Thalita, que a gente não vai ver a surra que o Lula ia dar no Padilha, né? O Lula ia dar uma surra. O Padilha pedir entrevista para o Lula é como se o Merval Pereira pedisse entrevista para o Lula. O Lula tem todo o direito de negar a entrevista para jornalista desonesto, né? E para cineasta desonesto. Eu só lamento como telespectadora, porque eu sei que o Lula ia dar uma surra no Padilha e também no Merval, se ele pedisse. Seria interessantíssimo, pois é, também lamento como telespectadora. Outra coisa, a gente na sexta-feira falou sobre as eleições nos conselhos tutelares em todo o Brasil, nos municípios, né? E daí há notícias de que no Rio de Janeiro essas eleições estão sendo questionadas por conta de várias fraudes que teriam ocorrido. E que na sexta-feira a Letícia Salorenzo tinha conversado aqui com a gente, já cantou essa bola, que já haviam denúncias de igrejas lotando ônibus para levar para a eleição do Conselho Eleitoral. Enfim... Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Por outro lado, na Folha de São Paulo hoje, reportagem mostra que metade dos conselheiros eleitos são do campo progressista, o que é uma grande vitória. Eu acho que a gente demorou para se mobilizar, né? Acho que agora a gente tem que estar
sempre atento para todo tipo de participação popular, para a gente não perder espaço, porque as igrejas fundamentalistas estão de olho em todos esses espaços. Acho que a Letícia San Lorenzo fez um trabalho incrível de mapear todos os candidatos progressistas que ela pôde sozinha, né, mapear dentro das cidades brasileiras. Mas a gente tem que estar atento, né, Thalita? Eu acho que está todo mundo meio cansado. Eu confesso que eu também estou meio cansada e não entrei nessa mobilização por cansaço. Mas eu acho que a gente não pode se curvar, sabe? Eu acho que a gente não pode desistir, eu acho que a gente tem que investir e ficar de olho nessas eleições. Toda vez que tiver uma eleição dentro do seu bairro, dentro da sua cidade, que exige sua participação, eu acho que você tem que participar. Sim, a própria Letícia fez uma postagem hoje que o Conselho Tutelar teve essa mobilização, mas a gente tem inúmeros conselhos que são de participação popular e que a gente também precisa se mobilizar para ocupar esses espaços, né? Exatamente. Sinara, muito bom conversar com você. Um grande beijo e até a próxima. Sempre um prazer estar aqui com você e seu público. Um beijão. Valeu, Tchau. Beijo, até. Olha só, hoje às 10 horas da noite aqui na TVT tem Le Monde Diplomatique Brasil. Dá uma olhada no que vai ter no programa de hoje. Nós vamos tratar do tema juventude e trabalho. Quais são as possibilidades de emprego, de trabalho para os jovens no Brasil hoje, nessa conjuntura? Então, toda essa conversa de agora somos todos empreendedores, viramos todos empresa e somos todos capitalistas, né? É uma grande roubada, né? Justamente para ficar bem bagunçado o que é a classe trabalhadora, né? Não deixe de assistir às 22 horas hoje na TVT. Pois é, hoje então, Le Monde Diplomatique Brasil, às 10 horas da noite, aqui na TVT, não perca. Bom, para todos, faz um rápido intervalo, fica por aí que no próximo bloco, a nossa conversa aqui no estúdio é sobre fake news. Até já. Bom, para todos de volta ao vivo. No dia 4 de setembro, há mais ou menos um mês, foi instalada no Congresso Nacional a CPMI das Fake News. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com 15 senadores e 15 deputados federais, vai apurar, entre outras coisas, o uso de notícias e perfis falsos para influenciar o resultado das últimas eleições, que levaram Jair Bolsonaro à presidência. As audiências se tornaram o espaço mais concorrido no Congresso. PSL, a família Bolsonaro, tem empreendido enorme esforço para inviabilizar a investigação, por acreditar que, abre aspas para o deputado Eduardo Bolsonaro, eles vão botar no relatório que Bolsonaro foi eleito com base em fake news e então protocolarão um pedido de impugnação no Tribunal Superior Eleitoral e de impeachment na Câmara, fecha aspas. Essa postura da base governista tem, é claro, chamado a atenção. Até o momento, de concreto, já foram aprovados 85 requerimentos de convites e convocações a pessoas de diferentes segmentos. Do youtuber Felipe Neto à presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Rosa Weber. A CPI aprovou ainda a convocação de agências de marketing digital suspeitas de estarem direta ou indiretamente ligadas ao envio massivo de mensagens para o WhatsApp no período eleitoral. É sobre fake news a nossa conversa hoje aqui no estúdio. Como surgem, qual o reflexo das falsas notícias no nosso cotidiano e os impactos na política e na economia. Estamos com Magali Prado, pós-doutoranda no Departamento de Informação e Cultura da Escola de Comunicações e Artes da USP. O cientista social Kleber Carrilho, doutor e mestre em Comunicação Social. E Charley Luz, coordenador dos cursos de pós-graduação em Ciência da Informação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença, pessoal. Obrigada, Thalita. Olha só, um estudo da Universidade de Oxford, que foi lançado super recente, mapeou o compartilhamento, então, das fake news nas redes sociais. E daí traz dados interessantes. Facebook ainda é a rede social com maior número de compartilhamento de notícias falsas. Twitter e WhatsApp aparecem logo em seguida. No Brasil, parece que tem uma especificidade de WhatsApp ter um grande número de compartilhamento de fake news das notícias falsas. O que a gente pode colocar como impacto real nesse momento da circulação de fake news?
Vamos pela ordem? Vamos de lá para cá? Okay. Vamos lá, com o Kleber. Eu acho que nós temos um ambiente em que, como você mesma disse agora há pouco, o WhatsApp conseguiu, com essa disseminação de fake news, essa disseminação de boatos, construir uma realidade política quase paralela, né? Sim. Nós tivemos no ano de 2018 uma experiência que provavelmente vai ser objeto de estudo durante muito tempo. Afinal, nós conseguimos, entre aspas, conseguimos fazer com que uma eleição presidencial fosse extremamente influenciada, lógico que com uma base já nas notícias da grande mídia, mas principalmente fosse construída uma candidatura em cima de notícias falsas no WhatsApp. E por que o WhatsApp foi importante naquele momento? Porque ele trouxe algo que é a relação pessoal. Então, se eu estou recebendo uma notícia de um primo, de um irmão, de um tio, de alguém que eu conheço, então a tendência é que essa notícia seja verdadeira. E como nós não tínhamos uma população com uma leitura crítica da mídia e, consequentemente, das notícias que recebia, nós criamos esse ambiente em que foi possível essa construção. Então, é realmente um momento muito complicado da nossa democracia e que a gente precisa olhar para frente. E aí, 2020? Sim. Será que isso vai continuar acontecendo? Que está logo ali, é ano que vem já. Exatamente. Inclusive, a Magali é pós-doutoranda, ou seja, você está pesquisando isso tudo nesse momento, porque quando você diz assim, é o que a gente vai analisar no futuro, o que está acontecendo nos dias de hoje. Porque é difícil a gente entender e ter essa percepção dos dias de hoje, dos impactos reais das fake news, né, Magali? Então, Thalita, a questão que eu pesquiso é mais assim do funcionamento e do espalhamento que as fake news acabam por fazer nas redes sociais e nesses mensageiros instantâneos, né? Que eu acho que no caso das eleições ele foi muito forte também, teve muito peso. No caso dos algoritmos, ele ajuda a disseminar com mais rapidez, né? E atingir muito mais gente. Então, essas fábricas de produção dessas fake news é que eu tenho visto e levantado. E, claro, se a gente vai ter alguma solução possível mais para frente. Ele até falou da aprendizado de mídia, né, Kleber? Mas, assim, a gente tem a vontade que as pessoas tenham essa crítica. Sim. Quando vão, né, acessar alguma notícia, se elas têm essa preocupação, será que é falso, será que não é? Porém, a gente estava comentando, né, antes, eu e o Charlie, da questão da crença das pessoas. Então, mesmo sabendo, ou até duvidando, mas que é ou não mentira, ela acaba replicando por conta dessa vontade de que mais gente pense como ela. Sim. Então, além dessa questão, não só de você tentar achar resultados, talvez o uso do blockchain para você fazer e subir suas notícias na rede. Eu nem sei o que é isso. É uma plataforma que a gente... É uma hipótese. Sim. Talvez seja o caso de a gente começar a usá-la para que a gente tenha um pouco mais de segurança nesse noticiário. E também, por outro lado, as agências de checagem. É que nada ainda é suficiente. Sim. Porque por mais que a agência de checagem, e que são várias no mundo todo, peguem as notícias que estão sendo viralizadas de forma enganosa, mentirosa, sim, ou mesmo fraudulenta, porque quando a gente fala de fake news, são várias vertentes. Eu não, sim, vou me estender aqui para ele poder falar também, mas a gente pode voltar nesse tema. Então, e ela é virótica. Quando a checagem chega a ser feita, que demora um tempo para checar e apurar, a coisa já se passa, já é tarde, já se espalhou. Então, a gente pode retomar, sim, essa questão das diferentes formas das fake news, né, atuarem. Acho que você tocou num ponto bastante importante, que é essa da construção do senso crítico também, que é muito importante, né? Agora, essa mesma pesquisa, Charlie, ela traz, por exemplo, o número de países que começaram campanhas de desinformação. E daí aumentou de 28 para 48 entre 2017 e 2018. Em 2019 chegou a 70. Então, são muitos os países que têm essa campanha de desinformação. E daí o estudo aponta
os tipos e objetivos de campanhas presentes em países autoritários especificamente. E daí tem 3 tipos e objetivos. Primeiro, que é para suprimir direitos humanos fundamentais. Segundo, desacreditar a oposição política. E terceiro, abafar a dissidência política, que é tudo muito presente no Brasil de hoje, né? A gente pode ver que quando começaram as eleições, a campanha eleitoral, tudo isso estava sendo muito presente e continua nos dias de hoje. Sim, então, é isso. A gente está num Brasil autoritário, temos um governo autoritário que se utiliza das fake news. Perfeitamente. E no Brasil, a gente tem a estrutura da comunicação, ela possibilita que tenha se estruturado essa dominação via digital, né? Porque a gente tinha um tempo atrás aqueles planos gratuitos de celular. Né? E isso a gente está falando de algo importante que a gente conquistou algum tempo atrás, que as pessoas têm o direito de ter um celular. Tem mais celular que gente hoje no Brasil. Né? Só que isso possibilitou isso, que as empresas de telefonia, que são 4 ou 5 hoje no país, fizessem seus planos gratuitos para as pessoas poderem acessar gratuitamente, principalmente o WhatsApp, secundariamente, né, o Facebook e outras mídias sociais. Então aí começou a se estruturar esse movimento que veio a ser o ápice o ano passado na eleição presidencial, né? Sim. A mesma faculdade de Oxford fez em 2016 a eleição da palavra do ano, e a palavra do ano era pós-verdade. Né? Foi Oxford em 2016, falou a palavra desse ano é pós-verdade. Então tudo isso também está envolvido, né, com essa questão desse termo pós-verdade, e tem a ver com as convicções das pessoas, né? Então hoje, por exemplo, essas questões de se entender muito mais convicção do que prova ou a realidade, né, a gente vê que chegou até no judiciário, né, onde julgam as pessoas por convicção e não por provas. Né? Então isso é um pouco complicado. Isso tem explicações psicológicas a respeito disso, né? Ou seja, eu fico mais tranquilo, mesmo que não seja real, mas aquilo é o que eu acredito, então eu vou disseminar isso, né? E até estava contando um caso numa rede social. Eu comentei com uma pessoa que estava na minha rede: olha, é falsa essa informação, né? Eu achava melhor você tirar, ou quem sabe você apresentar esse link. Daí eu mostrava, né, a contra-informação. E ela: não, é isso que eu acredito, eu vou manter esse post. Né? Então hoje as pessoas elas disseminam informação falsa muito mais por conta do que elas entendem que é real, porque aquilo de alguma forma acalma, né? Na ciência da informação a gente chama isso de... Existe hoje uma tsunami informacional. Né? O que a gente fazia antigamente? A gente acordava, levantava, escovava os dentes, né? Hoje a gente acorda, bota a mão para o lado e pega o celular, né? Todo mundo faz isso, é normal isso, né? E aí começa essa avalanche de informação. De manhã você já acorda, já uma avalanche de informação, dependendo, né, se você entra em Twitter, em Facebook ou, né, qualquer outra mídia, vai começar ali as notícias do dia, né, e essa avalanche informacional deixa a gente um pouco tenso, dá um pouco de... E aí impactos psicológicos, né, de aumentar a ansiedade, de aumentar a depressão, principalmente dependendo da mídia que você está usando, né? E por falar em mídia, daí para fechar esse contexto, né, que começa então com as empresas liberando esse acesso gratuito a determinadas mídias sociais, hoje a gente vê um oligopólio, porque o WhatsApp é do Facebook, Instagram é do Facebook. Né? Por fora corre o Twitter, né, que tentou comprar aí alguma outra ferramenta. Basicamente a gente tem hoje o Facebook e o Google, né, como os grandes, as grandes... na verdade eles têm posse da nossa informação, onde a gente está nesse momento. Então o Google está sabendo, o Facebook está sabendo que a gente está aqui nesse momento. Né? Então isso tudo também... a gente tem que pensar, né, até que ponto essas empresas, né, têm esse poder de ter essas nossas informações. E aí entra essa questão da CPI da fake news, né, porque paralelo a ela existe a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que é algo que deveria, né, nos defender como indivíduos que possuem informação. No entanto, ainda é algo que foi estendido para o ano que vem.
O Michel Temer tentou fazer uma regulamentação dessa lei, não deu muito certo. Bolsonaro veio, regulamentou, não como uma autarquia, mas como uma agência do governo. Então, deu uma boa embolada ali na aplicação da LGPD, né? E a CPI, então, chega aí nessa realidade, né, onde existem essas empresas que foram convocadas, que a gente não sabe se vão. Sim, né? é só um convite por enquanto. Os youtubers que sofreram com essa questão toda de fake news, que a gente também não sabe. Né? Tinha uma última reunião que era marcada para a semana passada, foi adiada por causa da votação da Previdência. Sim. Agora, você coloca essa questão do oligopólio, a gente também precisa discutir até que ponto interessa a democracia para esse oligopólio, porque o que fica muito claro é que quando a gente lê isso, são estados autoritários que fazem uso dessas redes. Então, existe essa preocupação? Dá para a gente criar esse debate? Na verdade, nós temos já um problema anterior. Né? Nós já temos oligopólios na comunicação desde que nós temos redes de televisão, redes de rádio, os próprios jornais. E isso tudo representa um momento em que, além de todas essas características, nós temos um ambiente de uma democracia muito fragilizada. Tudo isso poderia estar acontecendo, porém, nós tivemos, durante os 30 e poucos anos da democracia, uma valorização muito pequena dos partidos e, consequentemente, uma valorização muito pequena também da participação popular. Com isso, qualquer uma dessas informações que chegam aos celulares de qualquer um parece participação legítima. Sim. Então a pessoa recebe a informação e fala assim, calma aí, eu preciso participar e já que eu recebi, eu vou repassar essa informação. Eu acredito nisso que você disse, olha, as pessoas fazem isso porque querem confirmar aquilo que pensam, mas mais do que isso, às vezes é a única informação que chega. Quando você fala sobre os pacotes gratuitos, os pacotes gratuitos são basicamente para redes sociais. Né? Então, eu não dou a possibilidade da pessoa entrar num site de um veículo de comunicação para saber o que acontece. Não, eu dou para ele a possibilidade de receber informação que, em geral, é fake news, porque quem dispara essas fake news sabe muito bem que essas pessoas estão disponíveis a isso. Então, a gente junta oligopólios aos montes, né? Sim. Ou não aos montes, né? Pelo contrário, oligopólios com uma pequena participação, ou pequena cultura de participação política de uma população. Quando a gente junta isso e diz para ela, agora você está participando porque você tem acesso a um enviador de mensagens, sim, ela se vê no direito de fazer e mais na obrigação. Então ela vai defender aquilo que ela pensa, aquilo que o pastor disse, aquilo que o vizinho disse, aquilo que o padre disse. Uma transferência de credibilidade, né? Porque você recebeu aquilo de alguém que você minimamente confia. Conhece, então eu vou passar adiante. E você quer esse protagonismo, né? De eu vou repassar a informação. E é interessante que quando, na eleição passada, quando a gente tem o momento em que dizem que há um caixa 2 sendo utilizado para que as pessoas mandassem as informações, as mensagens, as pessoas usam aquele um memezinho ou então até mesmo a fotinha do perfil do Facebook, eu sou o caixa 2 do Bolsonaro, eu sou não sei o que do Bolsonaro. E isso é muito interessante porque reafirma-se a ideia de que agora eu estou participando do processo político. Por quê? Porque posso ser dono de uma certa informação. Que embora tenha chegado a mim, eu não seja o redator, o dono, ou quem desenvolveu a informação, eu consigo repassar. Este poder nunca foi dado a essas pessoas. Sim. Né? Então, quando a gente observa todo o cenário olhando só para a comunicação, a gente precisa pensar também que há um grande problema que é a participação política. Como nunca houve, isso se torna, para a maioria das pessoas, participação política. E as fake news usam uma linguagem muito popular, né? Então é o desenhinho, é a piadinha, e com isso viralizam informação. Agora, Magali, tem um aspecto bem interessante que é trazido numa revista de psicologia, que fala como as fake news estão ligadas à criação de falsas memórias. Porque daí o que acontece? Eles fizeram um estudo em que eles colocavam, eles davam informações, reportagens falsas para as pessoas lerem. E daí as pessoas falavam, não, essa daqui é falsa, mas essa daqui é verdadeira.
E daí a pessoa fala, não, é verdadeira porque eu já ouvi falar sobre isso, eu já vi em outro lugar, que não sei o que. Daí eles falam assim, não, as duas são falsas. E a pessoa fala, não, eu já ouvi falar sobre isso. Então é a criação da falsa memória, que também tem impactos na sociedade. É isso, a gente vai estudar no futuro tudo isso, mas o impacto na sociedade hoje é grande. Sim, então, Thalita, na verdade, como eu estava falando no começo, que são vários tipos, né, características de fake news, tem a... Eu nem gosto muito desse termo, muita gente não gosta, porque são fakes, não são news. Sim. E porque muita gente também faz uma confusão, acha que como é news, né, notícia, é o jornalista que faz. E não necessariamente, né? Que cabe a interpretação, né, que não é o caso. Ah, você é jornalista, fake news? Você faz fake news, trabalha com isso? E na verdade não, né? Você tem várias pessoas que podem ser jornalistas ou não. Pode ser um jornalista que não queira mais fazer jornalismo, porque quem faz jornalismo vai atrás do fato, né, da verdade factual. Então, quando você tem pessoas trabalhando, porque eles trabalham, eles recebem, eles são remunerados para fazer fake news. Eles fazem também de uma forma que imita um site, o nome é parecido com o site que tem credibilidade, reputação, né, e que as pessoas confiam. Então, se eu tenho um site que todo mundo confia, eu vou lá imitar, eu uso a mesma forma da letra, as cores e tal, para enganar mesmo. Então, você tem essa notícia fraudulenta que ela tem esse intuito de enganar, tem essa que tira do contexto, mas aconteceu no passado, não acontece mais, e as pessoas usam como se fosse hoje. Tem aquela que realmente aconteceu, mas muda o tom, manipula, mostra só um lado, não mostra da defesa de quem, né, fez e por que fez. Então tem desde a manipulação, tem a mentira, tem o boato que ele citou, tem essa desinformação, que seria uma desordem, né? Uma desordem informacional. Então, quando você tem os vários tipos, você também impacta, lógico que impacta a democracia como um todo, mas na pessoa tem essa questão da lembrança, realmente mexe com a emoção da pessoa. Sim. É afetivo, exato. Memória afetiva. Mexe muito com a emoção. Tanto que a gente acaba tendo aquelas linguagens ofensivas, né? E às vezes acaba incitando ao ódio, porque as pessoas ficam emocionadas. E também, por conta de pesquisas, as notícias falsas, digamos, informações, para não pôr nome de notícia, informação falsa, ela atrai muito mais, os pesquisadores descobriram que atrai muito mais do que uma notícia verdadeira. Se você for pensar, o jornal também é assim, né? A notícia ruim atrai mais que a notícia boa, mas pelo menos a princípio, pela regra ética do bom jornalismo, não é mentira. Mas assim, a notícia violenta, a notícia de ruim, ela atrai mais que a notícia boa. A notícia boa não atrai, né? Agora, isso é interessante, Thalita, porque pela primeira vez na história, a gente tem, de fato, os boatos registrados, né? Ou seja, e aí tem a ver com essa CPI, né? Um dos objetivos da CPI é, de fato, ver, né, até que ponto, né, essas informações falsas, essas notícias, né, criadas, esses boatos registrados, né, impactaram ou não com a eleição do ano passado, né? Então, pela primeira vez na história, aquela coisa que era famoso boca a boca, né, ele passou a ser registrado, né? Então, com certeza, nesse sentido, a gente vai ser estudado breve ou né, no futuro por conta desse impacto disso na nossa história. Verdade... A gente já vai encerrar esse bloco rapidinho. Na volta, inclusive, eu quero saber, você chamou essa questão da CPI, se você espera algum resultado nesse sentido que o próprio Eduardo Bolsonaro falou, se é possível cancelamento do processo eleitoral, vamos falar sobre o que pode acontecer, tá bom? A gente já volta a essa conversa. A gente vai voltar a falar sobre a vitória do Partido Socialista nas eleições de Portugal, que reconduziu o primeiro-ministro António Costa ao cargo. No entanto, sem maioria absoluta no parlamento, o partido vai precisar novamente da geringonça, que é o nome dado à coalizão de partidos de esquerda, formada em 2015, justamente para que o Partido Comunista conseguisse governar na época. Sobre tudo isso, a gente conversa agora com o jornalista e historiador Bruno Falsi, que está em Lisboa. Oi, Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao Bom para Todos. Boa tarde, Thalita. Boa tarde aí para todos que acompanham a TVT aí, ao vivo, o programa Bem para Todos.
Bruno, então foi uma vitória um tanto quanto inesperada, tendo em vista que na Europa a gente vê que partidos socialistas não têm tanta força nesse momento. Sim, então, o PS português, ele tomou uma opção um tanto diferente nos últimos anos. Ele também passou por uma crise, como todos os PS europeus passaram e estão passando, por causa de um giro político que eles fizeram desde a queda do Muro de Berlim, né, que eles vão se aproximando cada vez mais das pautas de direita e se distanciando da sua base originária de esquerda. Por exemplo, o PS francês, na última eleição, ele praticamente sumiu do mapa e foi substituído pela France Insoumise, né? Em Portugal, o PS português, devido à liderança do António Costa, que foi prefeito de Lisboa e fez uma coligação de esquerda para governar Lisboa, e chegando ao governo em 2015, na verdade, devido em 2015, quem ganhou as eleições foram a direita, né? Só que aqui é um parlamentarismo, um semipresidencialismo, e, portanto, a direita não conseguiu fazer uma maioria no parlamento. E isso acabou passando a bola para o PS, para o Partido Socialista, que com o António Costa conseguiu formar uma coligação de esquerda, junto com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, que então governou Portugal desde 2015. Lembrando que Portugal estava passando por uma crise profunda, né, devido à política econômica da União Europeia, imposta pela Alemanha, sobretudo, da Troika, e que destruiu muito os serviços públicos em Portugal, diminuiu o poder de consumo do trabalhador, o salário do trabalhador, e que fez com que muitos portugueses fossem para o exterior, fossem inclusive para o Brasil, em busca de melhores oportunidades. Na época, o Brasil era governado pelo Lula, né? E o crescimento do Brasil era muito grande. Então, a reeleição do PS, na verdade, as pesquisas aqui em Portugal já apontavam a vitória do PS, devido principalmente que o PS conseguiu retirar, né, o PS com sua coligação de esquerda, e só seria possível graças aos seus aliados do Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. Ele conseguiu reverter a crise econômica em Portugal, né? Os investimentos públicos aumentaram, o investimento na saúde, na educação, os investimentos também, ou seja, nos direitos dos trabalhadores, o aumento do poder de consumo, o aumento do salário base do trabalhador. O desemprego em Portugal é praticamente a pleno emprego, como no Brasil havia na época do Lula. E, portanto, as políticas econômicas também são muito parecidas àquelas políticas implementadas pelo governo Lula, né, no Brasil. É importante salientar que o PS foi o grande vitorioso das eleições em Portugal, mas há outros elementos também históricos que são inéditos aqui nas eleições portuguesas. Como, por exemplo, foram eleitas 3 deputadas negras, as 3 de esquerda, que são imigrantes das ex-colônias africanas europeias. Uma delas é a Joacina Catar, que é de um partido novo chamado Livre, é um partido de esquerda, e a Joacina é uma mulher jovem de Guiné-Bissau, tem 37 anos, e ela esteve em um colégio interno, enfim, tem uma história muito interessante, cuidou de 8 irmãos, apanhou tomates nas ruas, nas feiras, e trabalhou no supermercado enquanto caixa, enquanto para pagar a sua universidade. Ela é uma das lideranças novas aqui, uma liderança imigrante que luta muito pelos direitos dos imigrantes, tem uma forte ligação também com o Brasil, teve algumas vezes em atividades, por exemplo, na Casa Ninja de Lisboa, e ela defende as causas dos imigrantes, inclusive dos imigrantes brasileiros. A outra é a Beatriz Gomes, que é uma militante também negra, também de Guiné-Bissau, uma ativista antirracista, e que foi eleita para o parlamento pelo Bloco de Esquerda, né? Ela também tem uma história muito interessante, mas ela faz parte desse contexto de crescimento da esquerda em Portugal, né? Todas essas mulheres. E por final, a militante do PS, né? Romualda Fernandes, a Beatriz Gomes é do Senegal e a Romualda também de Guiné-Bissau, né? Então esse é uma coisa histórica importante que aconteceu em Portugal, e além disso aumentou muito a representação de mulheres no parlamento, né? Há 4 anos atrás eram 76 mulheres, hoje são 89 mulheres eleitas no parlamento, e não só mulheres eleitas, como mulheres negras imigrantes que foram eleitas. E a maioria dessas, obviamente, são de partidos de esquerda,
né? É importante lembrar também que essa aliança chamada Geringonça, que foi, na verdade, um apelido pejorativo criado pela direita portuguesa para tentar deslegitimar uma aliança feita de última hora em 2015, que acabou dando certo e acabou virando um nome positivo, mas inicialmente era uma denotação negativa, e acabou pegando na boca de todos aqui em Portugal o nome Geringonça. Tanto é que Marco Costa, agora eleito, falou que a população está gostando da geringonça funcionando. Sim. O Antônio Costa, inclusive, ele fez o Antônio Costa ele fez um pronunciamento e ele falou categoricamente assim: os portugueses gostaram da geringonça e desejam a continuidade da atual solução política. Essas são as palavras do Antônio Costa, e ele propôs uma geringonça ampliada, porque essas eleições apareceram novos atores políticos, né, como, por exemplo, o LIVRE, aí liderada por essa deputada de Guiné-Bissau, e também o PAN, o Partido Animais e Natureza, que vem muito debatendo a questão do meio ambiente em Portugal e cresceu, subiu de 1 deputado para 4, e também o Antônio Costa mostrou interesse em fazer uma geringonça ampliada, foi o que ele falou, trazendo o PAN, o Partido Animais e Natureza, e também trazendo aí o LIVRE para junto desse bloco, desse grande bloco de esquerda se formando aqui em Portugal. Bruno, te agradeço. Oi. Sim. Isso pode inspirar também, só para finalizar, isso pode inspirar também a outros lugares. Por exemplo, na Espanha, há eleições em novembro. A Espanha passou por 4 eleições nos 4 últimos anos. E uma possível aliança entre o Podemos e o PSOE poderia também trazer novos frutos aí e novas linhas para a solução da crise econômica que afeta a Europa. Sim. Agradeço pelo detalhamento das eleições aí em Portugal, bastante importante para a gente entender todo esse contexto. Muito obrigada, Bruno. Obrigado, Thalita, pela oportunidade. Pode sempre contar conosco aqui. É um prazer participar do programa. Maravilha, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, para todos, faz um rápido intervalo agora, a gente já volta. Até já. Bom, para todos de volta ao vivo, estamos hoje discutindo fake news. No estúdio com a gente, Magali Prado, pós-doutoranda no Departamento de Informação e Cultura da Escola de Comunicações e Artes da USP, o cientista social Kleber Carrilho, doutor e mestre em Comunicação Social, e Charley Luz, coordenador dos cursos de pós em Ciência da Informação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Vamos lá, a gente estava falando então no último bloco sobre essa questão da CPMI, das fake news no Congresso Nacional. Queria saber do Charley se você tem expectativas em relação a resultados práticos e, enfim. Então, essa CPMI, ela está com um formato bem interessante, né? Porque a oposição ela está com maiorias. Conseguiu se organizar primeiro, né, passar esse tema, que é um tema bastante sensível, né, para a situação, para o governo Bolsonaro, e conseguiu pegar as melhores posições, né, ou seja, a presidência, na verdade a presidência é do deputado Coronel, que é da Bahia, né, do PSD, ele se bota como independente, mas ele é contra a fake news, claramente ele se mostra contra, né, a utilização política, né, de fake news, e a Lídice da Mata, que também é da Bahia, que ficou com a relatoria. Né? Então a gente tem aí uma situação interessante para discussão. Só que, assim, o tema ele está um pouco amplo ainda, né? É um perigo, de fato, que a gente precisa tratar. Porque, primeiro, existe o aspecto político, né, da utilização da fake news, e aí tentar descobrir, por exemplo, quem é que distribuía milhares de posts no WhatsApp no ano passado, né, sendo que o WhatsApp ele mudou um pouco a sua técnica, né? Hoje, antigamente você podia transmitir para quem quisesse, hoje tem uma limitação de 25, né, o máximo de retransmissão de determinados links, né? Uma das coisas que foi resolvida, porque até então o disparo
celular em massa, ele era liberado. E aí isso não foi vinha com a pós-eleição, mensagenzinha de encaminhado, né? Hoje você sabe que é encaminhado. Hoje ela é encaminhada, né? Então, além desses aspectos políticos, também tem um aspecto tecnológico, né? Existe um pouco aí um quê de engenharia social. A gente viu muito isso na eleição para governador aqui do estado de São Paulo, né? Que é o candidato, ele pega um tema, ele trabalha com esse tema, ele aprofunda, ele vai na emoção, ele pega a pessoa, né, em determinado aspecto que é reforçado depois com mensagens, né? Então a engenharia social, como é chamado hoje, né, é algo que a publicidade usa isso, né? Usava isso, sempre usou, na verdade, né? E que aí começou a ser utilizado politicamente também em campanhas eleitorais, principalmente nas campanhas do ano passado. A isso também né, a CPMI quer tratar. São 15 deputados e 15 senadores, né? Mas aí começam os problemas de agendas, né? Porque semana passada foi adiada, né, uma das primeiras reuniões pós-convocação. Convocaram 85 pessoas, né? Entre as representantes das empresas, os youtubers famosos, a assessora da presidência da República que coordenava a campanha, né, nessa área de mídias sociais. Foi todo mundo convocado, mas depois não teve a continuidade, né, por conta da eleição, da votação da Previdência, né? Então, ainda assim, o cenário ainda está nebuloso, né? De qualquer forma, a gente tem aí, né, a liberdade, a possibilidade de ir atrás de determinados assuntos que eu acho que são importantes. Primeiro, para trazer um aspecto de tranquilidade, né, para a questão da nossa frágil democracia, né? Até que ponto, né, de fato, aquele resultado ele foi manipulado ou não da eleição do ano passado, né? A gente, cada um tem uma sensação a respeito disso. Soube depois, né, de toda essa manipulação que teve, utilizando, né, a coisa sem regra que existia, principalmente do WhatsApp gratuito, né? E também os aspectos que vão envolver aí essa parte da engenharia social, da inteligência artificial, até que ponto é ético ou não, né? Você pegar as pessoas, e aí entra a LGPD, né? Porque a LGPD, teoricamente, você não pode identificar aquela pessoa que ela é, ou ela é negra, ou ela é homossexual, ou ela tem problema de saúde, e disparar uma mensagem para ela. Teoricamente, não. Específica. Né? Agora, mas hoje dá. A tecnologia possibilita isso. Agora, o Kleber até comentava aqui que é importante não fugir do foco. E a gente sabe que a base vai tentar de todas as formas possíveis fugir do foco. Nós temos algumas características políticas nessa CPMI que parece que ela foi bem montada, mas nem tanto. Quando você olha para a presidência e para a relatoria, são duas pessoas do mesmo estado e que passaram há pouco tempo por uma certa contenda política. Porque, inclusive, a Lídice não é candidata ao Senado porque o senador foi escolhido pelo governador do PT. O que acontece é que talvez essa CPMI seja interessante para tornar o tema mais público. Sim. Isso, se a imprensa tradicional entrar nesta agenda, quiser falar sobre o tema, mas eu acho muito difícil que chegue a algum resultado prático, que chegue a algum resultado dizendo, olha, houve realmente uma manipulação, houve realmente um resultado diferente do que deveria. Vamos passar a chapa e cai Bolsonaro. Isso é muito difícil, até porque a gente falava do objeto, né? O objeto é muito complexo, né? Porque se a gente vai falar de fake news em 2018, talvez alguém diga, então vamos olhar para 2014, porque também acontece lá o início desse processo de construção de informações falsas chamadas de notícia. Sim. Então, existe todo um problema que eu não sei até que ponto, mesmo tendo um PSD, que a gente sabe qual é o tipo de posicionamento, né? Nem sempre a gente consegue entender de que lado está um PSD na presidência. Eu não sei se a gente consegue chegar a bom termo com uma composição dessas. Estou otimista se a imprensa começar a tratar dessa CPMI com mais empolgação do que sobre a Previdência. Cobrar um pouco, né? Isso. E cobrar isso, claro. Eu queria dar um pitaco. Sim. Na verdade, que a questão do antecedente, né? Todo mundo fala assim, fake news sempre existiu, na mentira, né? Principalmente na área política.
de você atacar o seu adversário, mas óbvio que a gente sabe que com o espaço numérico ela acaba, né, aumentando muito esse montante. Aí você tem um marco que é 2016 também, né, que é onde o Trump, como é que ele posso dizer, divulga mais e cunha praticamente esse termo fake news, né? Para tudo que era contra ele, isso é fake news, isso é fake news. Legitima a informação. Exato, né? E de órgãos de imprensa tradicional. Então, o que acontece? Eu acho que um outro ponto que ele pegou, o Charlie, que eu acho que é bem importante para a gente refletir, é que parte da propaganda, né? A propaganda política na sua área de campanha, né, ela usa esses artifícios. Sim. Então, a gente, quando a propaganda ela começa a medir o público, quem ele é, onde ele mora, e qual a idade que ele tem e tal, para poder oferecer, né? No caso, os seus produtos seriam os seus candidatos. Isso é uma base para que seja usada nas redes sociais de hoje, que a gente viu o exemplo da Cambridge Analytica, usando os nossos dados, né, pessoais. Então, por exemplo, quando ele fala do oligopólio, que você também citou, antes a pessoa não tinha essa evidência, né? Os usuários de hoje, eles não tinham esse acesso para se expor, para dar a sua opinião e com isso influenciar a sua bolha e tal. Eles não tinham esses... Lógico que tinha, o pessoal vai falar, dava para ligar, mandar uma carta eletrônica, não tinha o tamanho que hoje tem da proporção. Então, quando essa pessoa tem a possibilidade de falar, né, aquilo que você falou, eu recebi, então eu acho que eu tenho que repassar, compartilhar, curtir. Isso tudo, eu acho que se a gente continuar pesquisando, refletindo e levando tudo isso em consideração, a gente consegue fazer pequenas mudanças. A gente já citou aqui, que você falou do encaminhar do WhatsApp, a gente tem a questão do curtir, que está sendo abolido em alguns lugares do mundo, tanto no Instagram quanto no Face. Então, por conta até assim, a pessoa curtiu, será que eu devo curtir também? Sabe, as pessoas inseguras, porque a gente tem que lembrar que a desinformação, ela ataca principalmente as pessoas inseguras, eu não digo vulneráveis, exatamente, não é, às vezes em dúvida mesmo, sabe? Claro. Eu sou indeciso. Né? Sabe que a gente está muito focado nessa questão da discussão no campo da política, mas um dos impactos, eu li hoje, fazendo essa pesquisa, é na saúde pública, porque a campanha, por meio de fake news, foi sendo divulgado que a vacina, por exemplo, trazia riscos para a saúde da criança. E daí muitos pais deixaram de vacinar por conta disso, e já vi notícias atrelando o surto de sarampo que a gente tem hoje à falta de vacinação nas crianças por conta de fake news. Então, assim, a gente está muito focado no campo da democracia, mas tem impactos em outras áreas. E no mundo. No mundo, claro. Aí entra a engenharia social, né? De fato. E aí um pouco da necropolítica, né? Que é tema do nosso Bom para Todos de amanhã, necropolítica. Olha que interessante, vou acompanhar, que eu gosto bastante desse tema, que tem a ver com isso, com a vacina, né? Sim. Mas com certeza, hoje eu estava vendo essa notícia, que a campanha não está dando muito certo, né? Não conseguiu cobrir ainda todas as áreas, Sim. Ainda tem focos, né, da epidemia de sarampo. E por quê? Ainda tem os boatos, né, principalmente no WhatsApp, né? E aí tem aquela coisa, a mãe ou o pai vai buscar o filho na creche, aí uma pessoa já comenta que isso dá dor de cabeça, né? E começa todo o impacto. Né? Mas o aspecto político da CPMI, eu acho que é interessante o que o Kleber estava falando, que junto com esse papel aí do governo e dessa oposição, já foi declarado, né, pela situação, pelo partido bolsonarista, né, que eles vão trabalhar com kit obstrução. Tá? O que é isso? Eles vão obstruir toda e qualquer sessão, né, da CPMI para que ela demore o máximo possível. Então, são 6 meses que a gente vai ter muita emoção aí. Né? Mas o que seria esse kit de obstrução? Eles vão pedir para ler a ata, que é algo que não se faz né, de uma forma muito comum lá na Câmara ou no Senado, ou né, nesse tipo de sessão. Eles vão pedir para votação, seja nominal. Eles vão atrasar ao máximo possível isso. Né? Eu só duvido se o
PSL já consegue fazer isso, porque até agora o PSL, tudo que tentou obstruir ou complicar a vida da oposição, não conseguiu. Acabou né? perdendo. Tem aquele episódio célebre que ele tentou fazer uma obstrução e daí se reverteu. Ele falou, não era isso que eu queria. E mesmo eleição ele tentou vetar. Agora, o que a gente também tem que tomar em consideração é que, no caso do WhatsApp, ele é criptografado, então tem que trabalhar com os metadados. Então é um pouco mais complicado você nominar quem foi que realmente gerou aquela disparos fake news em massa, tal. Isso. Porque a questão só da notícia falsa, a notícia falsa ela é fabricada, pronto. Sim. Não adianta nada. O que vai fazer com que ela tenha algum efeito e algum impacto vai ser a sua distribuição, a sua circulação. Mas eu ouvi uma notícia dizendo o seguinte, que o WhatsApp baniu algumas contas 1,5 milhão de compartilhamento de fake news. Só que ele nunca divulgou como ele chegou até essas contas, que a gente precisaria saber como se chegaram a essas contas para, de fato, entender qual é a origem da fabricação de fake news. Se são agências contratadas, por quem essas agências são contratadas. Então, e essa informação... são os algoritmos que eles criam com a inteligência artificial, quer dizer, o algoritmo é a matemática, né? Com certas palavras que eles consideram tóxica, ou no caso das fake news. Então, assim, não é suficientemente 100%, porque os dados também podem ter viés. Claro. Na CPMI, eles vão chamar essas agências, tanto essas agências que trabalham, né, trabalharam para a campanha bolsonarista, como para outras, para a campanha do Haddad também. As próprias empresas telefônicas parece que vão ser chamadas isso também, né? Foram 85 convocações, né? Mas o interessante é isso que você falou, Thalita. De fato, se é criptografado, como é que eu vou chegar nessa informação? Mas como é que eles já chegaram a essa informação? Então a coisa é meio estranha. Não, de fato, que tem né? algumas pessoas que entram nos grupos, né? Por conta até de monitorar. Eu mesmo entro em alguns grupos para saber onde a fake news entra, o quanto ela é replicada. O Kleber quer dar uma última palavra. Só para a gente encerrar. O que me deixa curioso também, até para a gente pensar no resultado da CPMI, é essa associação de pagamento com disparos. Isso provavelmente a gente não vai conseguir chegar, né? Que é o que a gente tinha que chegar, exatamente, porque todo mundo contratou algum tipo de serviço a matéria da Folha, da Patrícia, panorama. Por isso eu duvido que haja uma cassação da chapa, alguma coisa do tipo. Mas é interessante que a gente observe a utilização disso até para educar as pessoas. Claro. Né? A gente quer lutar contra as fake news, mas mais do que isso, a gente precisa lutar para que as pessoas saibam que estão recebendo, que estão repassando. Acho que isso é fundamental e é dever de todo mundo. Quem trabalha com educação, a gente trabalha com educação, quem trabalha com política, todos os partidos precisam tomar isso, levar isso em consideração para que a democracia sobreviva. E para quem trabalha com comunicação. Lógico. Informacional, né? Claro. Também. Sim. Pessoal, agradeço muito a conversa de hoje. Acho que a gente conseguiu levar bastante informação para o nosso público, internautas e também quem está assistindo pela TV. Obrigada. Obrigada eu. Obrigado. Você que acompanha a TVT e quer ajudar na construção desse canal educativo e democrático, contribua com o nosso financiamento coletivo. É só acessar o catarse.me/TVT. Você faz uma assinatura e colabora com a gente, com a TVT. Bom para todos, fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa nas reapresentações, hoje às 11 horas da noite e amanhã às 9 horas da manhã. Se você nos acompanha pelo Facebook ou YouTube, não esquece de dar like no nosso vídeo e se quiser, compartilhe também. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.